Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Desde já, todos nós aqui da equipe Missionários deseja a todos um feliz sábado na presença do Senhor. O tema do podcast de hoje, muito legal, muito interessante e também não deixa de ser importante para o nosso preparo na formação do nosso caráter, né? E para a vinda do nosso Senhor. A adoração ao bezerro de ouro no tempo do fim. Fica conosco até o final, não perde nenhum detalhe desse estudo e desde já, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que sempre que tiver vídeo novo no canal você seja notificado pelo YouTube. E sim, detalhe, compartilhe com todos aqueles que você conhece, tá bom? Antes de iniciar, aquela velho convite que a gente já vem aqui em alguns podcasts já fazendo. Convidamos vocês para estar conosco no primeiro Congresso Missionários, que será realizado aqui em Pernambuco, na cidade de Caruaru. Os dias dos congressos são dia 10, 11 e 12 de novembro, e você é o nosso convidado especial para estar lá conosco, tá bom? Deus abençoe muito você que vem participar conosco desse congresso. E se você ainda não fez suas inscrições, corre para fazer, porque as vagas estão ficando limitadas, tá bom? Abaixo desse vídeo vai ficar um número para que você possa entrar em contato e fazer sua inscrição. Então vamos lá para o estudo. Convido agora o meu esposo Emanuel para que ele possa fazer a oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Mais uma vez, Senhor eterno, gratos por mais essa oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede. Rogamos a presença do Teu Santo Espírito para nos habilitar, nos conceder discernimento espiritual, sabedoria, que o Senhor possa estar habilitando a cada um de nós aqui na ministração desse estudo, principalmente Alain, que vai estar à frente dessa ministração, que esse assunto possa, de maneira poderosa, esclarecer as mentes, não só as nossas, mas daqueles que venham a assistir. Que essas verdades, meu Senhor eterno, possa cada vez mais nos ajudar a nos aproximar do Senhor. E que o Espírito Santo possa também iluminar a mente, o entendimento daqueles que venham a assistir. Que os anjos do Senhor estejam aqui, nos protegendo, nos guardando e afastando de nós todo o mal, e que em todas essas coisas o Senhor seja honrado e glorificado. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então hoje o nosso tema é adoração ao bezerro de ouro no tempo do fim. Nós vamos estudar Êxodo capítulo 32. Vamos analisar de maneira assim minuciosa alguns detalhes, entender qual era a forma como os israelitas daquela época estavam prestando culto a Deus. E uma vez que a gente analisa o que ocorreu no passado, nós iremos analisar a questão da adoração ao bezerro de ouro no tempo do fim, nos dias em que nós vivemos. E vamos começar lendo Êxodo capítulo 32, verso 1. Moisés diz assim, registrou o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Interessante notar a expressão do verso 1 que diz assim, vendo o povo que Moisés tardava. Moisés sobe ao topo do Monte Sinai para encontrar-se com Deus. Passaram-se dias, semanas e nada dele voltar. Então o povo começou a ficar impaciente, a murmurar por conta da demora de Moisés, e chegaram até a pensar que Moisés os havia abandonado ou que ele havia morrido. E é interessante também notar a expressão que eles dizem assim, quanto a este Moisés. Ou seja, tratam Moisés com desprezo. E o texto diz assim, vendo o povo. Aí, que povo era esse que deu início à apostasia? Quando nós lemos Êxodo capítulo 12, versículo 37 e 38, lá é relatado que um misto ou uma mistura de gente
saíram com o povo de Israel da terra do Egito. Essa mistura de gente eram os egípcios. E egípcios na Bíblia simbolizam pessoas não convertidas. Então, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, um grupo de egípcios foram também juntamente com eles. Veja o que diz o Espírito de Profecia sobre isso. Sentindo o seu desamparo na ausência do dirigente, voltaram às suas velhas superstições. Aquela mistura de gente foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência, e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade, estava o boi, ou bezerro, e foi pela sugestão dos que haviam praticado esta forma de idolatria no Egito, os egípcios, que então foi feito e adorado um bezerro. É interessante também notar que eles declaram assim, eles chegam para Arão e dizem assim: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. É o que diz o verso 1, né? Então, ao invés do povo se dedicar à oração, jejum, consagração, à meditação da lei que eles haviam ouvido Deus pronunciar, a santificar-se, a fazer um exame de consciência, eles voltaram às suas velhas superstições, começaram a regressar aos costumes egípcios, acalentando em seus corações a idolatria. O mais interessante, aqui vale notar esse texto de Ellen White, quem começa o problema eram os que eram egípcios mesmo, né? Não tinha nada a ver com o povo de Deus anteriormente. Mas o maior problema que era de se esperar que isso acontecesse, né? Uhum. Era de se esperar que esses que não eram convertidos totalmente, né? Que estavam ali por alguma razão, talvez por vantagens, essas coisas. O problema todinho é o povo que era mesmo israelita dar ouvidos a eles. Uhum. E sem contar, a gente não pode esquecer de um detalhe, né? Era um povo que viveu toda a experiência, né? Tinha acabado de viver toda a experiência ali no Egito, com as pragas, com tudo que aconteceu lá. Tinha vivido também a experiência de atravessar ali o Mar Vermelho, de ter visto o poder de Deus, os cuidados de Deus, e mesmo assim, parece que em um só momento esqueceu tudo que se passou com eles, né? E se voltaram de novo para os deuses egípcios. É triste, isso se repete, né? O povo de Deus dando ouvido Aos egípcios. aos pagãos, até hoje, né? No verso 1 é dito também assim, que eles chegam para Arão e dizem assim: levanta-te, faze-nos deuses. E a palavra no hebraico que se encontra ali para deuses é a palavra Elohim. É a mesma palavra encontrada em Gênesis 1:1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio criou Elohim. E é interessante que a palavra Elohim é uma palavra plural, por isso que o tradutor traduziu como deuses, mas é a mesma palavra que refere-se a Deus, Elohim. Então, o povo ele pede para que Arão crie uma imagem de escultura que represente Elohim, Deus, né? o Deus de Israel. Deus que eles... Então, percebam que eles professavam adorar o Deus, o Elohim, o verdadeiro Deus, o Elohim, porém representado por um falso Deus, fruto da imaginação humana influenciada por Satanás. A Bíblia diz assim, próximo verso: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as às suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de ouro. Um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então vejam a declaração. São estes, ó Israel, os teus deuses. Novamente a palavra Elohim. Então notem novamente que eles declaram que aquela imagem representava Elohim, o Deus que os livrou da terra do Egito. Ou seja, professavam adorar o Deus verdadeiro, o Elohim,
porém representado por um falso Deus. Uma falsa adoração, né? Um conceito pagão, né? Um conceito Atribuído pagão. a Deus, né? É porque, assim, quando esse que Alan frisou, né? Nessa questão da tradução, porque muitos, quando pegam a tradução e ela tem deuses, acreditam que naquele momento eles estavam adorando os deuses do Egito, né? Deus do sol, alguma coisa assim. Mas é uma adoração. A intenção era o Deus. Era o Deus de Israel. A intenção era, digamos assim, era uma intenção boa, né? Mas o método. Mas não foi o o que método Deus. não era um método com influência pagã. Uhum. Agora, no próximo verso, o verso 5 diz assim: ó, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Em todo o tempo eles estavam realmente achando que era para Deus mesmo. Uhum. Então percebam que Arão, que era o líder que estava substituindo o lugar de Moisés, ele pega e faz um altar. Além de Arão fabricar o bezerro de ouro, ele edificou um altar diante do bezerro. E ainda declarou que fariam uma festa para o Senhor. E essa palavra Senhor, no hebraico, é o tetragrama, que é justamente o nome de Deus, que geralmente a gente chama de Jeová. Então vejam claramente aqui, nesse verso, que eles professavam adorar a Jeová, porém com um falso estilo de adoração. Olha que interessante essa informação aqui. Esse é justamente o Deus que eles estavam adorando e que Arão utilizou para representar Elohim. E a informação diz assim, ó, o mais venerado e o mais célebre dos animais sagrados é, sem nenhuma dúvida, o touro Apis. Os antigos egípcios consideravam-no como a expressão mais completa da divindade sob a forma animal e representaram-no muitas vezes como, por exemplo, nesta estatueta que se vê ao lado. Diferentemente de outras divindades, era sempre representado na forma animal e nunca na forma humana com cabeça animal. Ele encarnava, ao mesmo tempo, os deuses Osíris e Ptah. O deus Osíris era considerado na cultura egípcia como o deus da morte e da vida. E o deus Ptah era considerado como o deus que criou os espíritos dos outros deuses, o mundo e as suas criaturas. O deus Apis, que era o bezerro, era a encarnação de Osíris e Ptah. Notem que a falsa adoração traz consigo falsas doutrinas. E leva os que estão na falsa adoração a acreditarem que estão adorando a Deus quando estão adorando os espíritos de demônios. Demônios. É interessante, isso é muito perigoso, né? Porque, veja, a gente estudou no podcast passado que o povo, naquele tempo de Jesus, eles ainda estavam nesse mesmo erro, só que o erro ele vai mudando de forma, né? Uhum. E eles se consideravam filhos de Deus, né? Consideravam que adoravam realmente a Deus. E Jesus disse, não, vocês são filhos do diabo. Vocês estão fazendo a vontade do diabo. Então aqui era do mesmo jeito. Mas na mente deles, eles achavam que estavam adorando a Deus. Porque pra gente é muito grosseiro, né? A gente vê, não, mas a gente não faz uma grosseria dessa, né? A gente não... Será? Agora, como o irmão falou, Os né? detalhes estão nas entrelinhas, né? Justamente, a gente não pode mais hoje construir bezerros de ouro, mas de forma espiritual, né? A nossa adoração, como é que ela tem sido? Será que a gente não tem sido utilizado de paganismo? Isso. Exatamente. Agora vejam o que diz o verso 6. Diz assim, ó, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aí é que eles madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo estava
tão entusiasmado e cheio de fervor com sua nova religião, que se levantou bem cedo para começar o culto. Uma vigília. Uma vigília. O texto também diz assim que eles assentaram-se para comer e beber. Ou seja, entregaram-se à glutonaria e bebedices. Que resultou no divertimento. Justamente. Que é a outra palavra destacada aí. Que é a palavra divertir-se. E essa diversão praticada por eles era sensual. Lembre-se que eles estavam imitando as festividades religiosas dos egípcios. E elas sempre terminavam em orgias. Isso. A gente pode ler, por exemplo, Números 25, do capítulo 1 até o 9, que fala um pouco sobre isso. Agora ainda estava impregnado, né? As orgias, as festas, as comemorações egípcias, depois de que mais de 400 anos ali no Egito, enraizou no povo mesmo, né? Que naquele momento ali já estavam fazendo coisas já que ia fora do padrão de Deus e buscando ainda fazer as coisas egípcias que estavam muito fervorosas na carne. E possivelmente com aquele pensamento que ele permeia até hoje, né? O que vale é a intenção. Portanto, é que está sendo feito para Deus. No coração. O fim justifica os meios. Jesuíta, né? Assinado Satanás. Uhum. Então o povo saiu do Egito, mas o Egito estava dentro deles. E enquanto eles não fossem limpos interiormente da influência egípcia, eles nunca deixariam de ser egípcios espirituais. Agora vejam o que Ellen White fala. O culto de Apis, que era justamente o bezerro de ouro, era acompanhado da mais grosseira licenciosidade. E o relato das escrituras denota que a adoração ao bezerro, levada a efeito pelos israelitas, foi acompanhada por toda a devassidão usual no culto pagão. A palavra hebraica traduzida divertir-se significa divertir-se com saltos, cânticos e danças. Estas danças, especialmente entre os egípcios, eram sensuais e indecentes. Então nós vemos que era um culto moralmente depravado. Profano, né? Isso. No verso 7 de Êxodo, capítulo 32, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Ou seja, o caráter deles estava pervertido. Olha o que Ellen White menciona sobre isso. A palavra traduzida corrompeu, no versículo seguinte, onde se lê: O teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, é a mesma palavra usada em Gênesis 6, 11 e 12, onde lemos que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isto explica a terrível ira do Senhor e porque ele desejava consumir o povo de uma vez. Eles estavam tão depravados que Deus os comparou ao povo antediluviano. Quando nós lemos Gênesis 6, lá é dito que o povo antediluviano era carnal e que o desejo deles era de continuamente praticar o mal. Então essa era a condição, a situação do povo israelita naquele momento, daqueles que estavam envolvidos nessa falsa adoração. E um culto, né? Então Deus olha para o seu povo cultuando a ele, supostamente, e diz que o povo estava corrompido e a ira de Deus se acende. Aí a gente precisa analisar nossos cultos hoje, né? Se a ira de Deus não tem se acendido também. Exatamente. Agora uma pergunta. Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? Olha o que diz a Escritura. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus havia, de acordo com essa passagem, quem libertou o povo de Israel do Egito foi o próprio Deus. Agora veja o que diz o verso 1 do capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Agora vejam o que diz o verso 19. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Veja que interessante. Deus havia libertado o povo de Israel da terra do Egito. Mas eles não mais reconheciam o que o Senhor havia feito por eles. Deus, vendo e ouvindo tudo isso, declarou o que nós acabamos de ler no verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: você é o salvador deles, na imaginação deles, não sou eu. Eles estavam atribuindo a libertação a um homem, né? Então, conforme eles querem, né? Seja feito. É assim que eles consideram, né? Acham que foi o homem que salvou eles, que tirou eles. Então, tá aí o resultado, né? Então, que assim seja. Então vejam que Deus não reconheceu os que aderiram à apostasia como sendo seu povo. Não era mais povo de Deus, era o povo de Moisés. Aí no verso 20, no próximo slide, Ellen White diz assim, ó: Deus dera a entender que renunciara a seu povo. Falara deles a Moisés como teu povo que fizeste subir do Egito. Deus renunciou àquele povo porque primeiro eles renunciaram a Deus. Eles que recusaram, né, a aceitar Deus como libertador deles e salvador naquele momento. É uma questão de respeito, né, da parte de Deus, né? Liberdade de consciência. É. Então, vamos ler o verso seguinte que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, ele sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e mão poderosa? Então veja que interessante. Porque Deus declarou que o povo que havia se apostatado não era mais dele. Porque, como diz o verso bíblico, diz assim que depressa se desviou do caminho. Ou seja, porque eles anularam a aliança que haviam feito com o Senhor. Por isso que Deus declarou que aquele povo que havia se apostatado não era mais dele, que era povo de Moisés. E é interessante que na resposta de Moisés para Deus, Moisés diz assim: Não, Senhor, é o teu povo que o Senhor tirou da terra do Egito. Ou seja, Moisés não considerava como eles consideravam, né? Uhum. Moisés não queria Atribuir para si. Enquanto o povo é quem estava fazendo isso. Moisés disse: Não, é do Senhor. É o Senhor quem salvou todo mundo, né? Mas eles não, eles diziam que era Moisés quem tinha. Ou seja, era o olhar no homem, né? A confiança no homem. Uhum. Ellen White, ela diz assim, ó: o concerto de Deus com seu povo havia sido anulado. Por quê? Porque eles anularam a aliança. Eles se desviaram do caminho. Por isso que Deus não reconheceu eles mais como seu próprio povo. No verso 19, diz assim: Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então, quando Moisés ele desce do Monte Sinai, que ele chega no acampamento de Israel, ele vê toda aquela cena, toda aquela situação,
ele estava carregando as 2 tábuas que estavam escritas os 10 mandamentos. Aí ele pega e lança as tábuas no pé do monte e as tábuas quebram. Ou seja, essa atitude de Moisés em quebrar as tábuas da lei indicava que Deus também estava anulando a aliança que ele havia feito com o povo apóstata. Deus não considera como seu povo aqueles que o adoram do seu jeito, adotando um estilo de culto pagão. Olha o que Ellen White diz. Para mostrar aversão pelo crime do povo, jogou as tábuas de pedra e elas se quebraram à vista de todos, significando com isto que, assim como haviam quebrantado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava seu concerto com eles. Então, quando cultuamos a Deus de maneira errada, ele não aceita tal tipo de adoração. Nos versos 15 a 17 diz assim: E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, que Josué estava acompanhado de Moisés. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. O povo estava prestando um culto a Deus com gritarias. E os gritos eram de tal forma que Josué chegou a pensar que eram sons de guerra. O culto deles era pentecostal e carismático. É o que nós poderíamos dizer como um culto pentecostal e carismático. Ellen White diz assim, descendo do monte, Moisés e Josué, trazendo primeiro as tábuas do testemunho, ouviram as aclamações e algazarra da multidão exaltada, evidentemente em estado de selvagem alvoroço. Para Josué, soldado, o primeiro pensamento foi um ataque de seus inimigos. Alarido de guerra há no arraial, disse ele. Mas Moisés julgou com mais exatidão a natureza daquela comoção. O ruído não era de combate, mas de orgia. Essa palavra orgia no original inglês pode ser traduzida como folia, festança e orgia. Ou seja, o culto deles era um tremendo de um carnaval religioso. E nós sabemos que nas festividades carnavalescas ocorre muito sexo livre. E era dessa forma que eles estavam cultuando a Deus. Olha o que diz o próximo verso. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Que tipo de danças eram essas? Vejam o que diz o Espírito de Profecia. Ela diz assim, aproximando-se do acampamento, viram o povo a aclamar e dançar. Em redor de seu ídolo, era uma cena de alvoroço gentílico, imitação das festas idólatras do Egito. Agora, vejam o que diz o comentário bíblico adventista sobre esse ponto. As cerimônias religiosas da maioria das nações da antiguidade incluíam danças. Entre os pagãos, e principalmente entre as nações orientais, tais danças tinham um caráter lascivo. Os dançarinos egípcios eram profissionais do tipo mais degradante, e sua dança era sensual e indecente. Na Síria, Ásia Menor e Babilônia, a dança era uma orgia selvagem. Ellen White utiliza até a expressão um alvoroço selvagem. Ela também fala sobre a questão da orgia. Aí continua. Era a esse tipo de dança que os israelitas tinham se entregado. Fato que explica a grande ira de Moisés. Então,
Notem o que Arão falou quando Moisés o questionou. Diz assim o verso bíblico. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ou seja, Arão atribuiu a culpa dessa tremenda apostasia à natureza pecaminosa do povo. Uma desculpa muito antiga, né? Desculpa bem antiga. Já aqui já vemos essa desculpa aí. Aí a natureza, a carne é fraca, né? Uhum. Nós somos pecadores. E eu vejo essa parte aqui como assim, ó. Arão, ele tinha a possibilidade de escolher, né? Fazer o que o povo estava pedindo ou obedecer a Deus, né? E ele escolheu fazer o que o povo estava pedindo. E um detalhe, aquela velha história também se repetindo aqui, colocando a culpa no outro, né? Ele não admite Não reconheceu que o seu erro, né? não reconheceu isso, mas ele botou a culpa em quem? No povo, né? Tipo o que ele falou aqui, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para fazer o mal, mas não reconheceu que ele próprio também, ele poderia ter escolhido não fazer aquilo. Por exemplo, como outros que não se contaminaram, que a Alan ainda vai tratar, né? A tribo de Isso. Levi. Então, assim, havia uma escolha a ser feita. E quando a gente vai trazer para os nossos dias hoje, então muitos dos líderes também, eles cedem à pressão popular. Né, para uma forma de culto que seja mais agradável para um determinado tipo de Isso. pessoas. Cultos Exatamente. baseados na Emoção. emoção, Nos desejos carnais. Isso. E coisas pagãs, religiões pagãs misturadas com cristianismo, né? Que já se vê em outras denominações e vê que faz sucesso, que atrai muita gente, atrai multidão. E aí o foco às vezes é no número, né? Na quantidade. E vê, não, tá dando certo lá com isso, porque a gente não pode trazer para cá também. É aquela velha versão que a gente já tratou aqui em um podcast passado. É trazer os métodos mundanos para dentro da igreja, né? Ver que lá fora tá dando certo, dizer, vamos fazer também. Mas mal sabem eles que isso é um culto que não tá de forma nenhuma agradando a Deus. Muito pelo contrário, né? O desagrado de Deus é grande. E pode ainda se justificar assim, não, mas espera aí, ninguém tá fazendo esse tipo de culto aqui com gente nua dançando dentro da... Mas Porque eles chegaram longe demais, mas não é assim. Pois é, né? A diferença de cultura e de tempo é muito grande. Mas o pecado não deixa de ser pecado diante de Deus, no nível que for, né? Né? E, como sempre, né? A maior justificação própria, a maior trapo imundo que o homem usa é a natureza caída, né? Não, mas eles são propensos para o mal. Isso é justificação própria, isso é justificar o erro. O erro, né? Ou seja, encobrir o pecado. Desconsiderar a justificação pela fé e aceitar a justificação humana, né? Quando fala sobre Saul, Ellen White diz que ele também busca fazer a mesma coisa, encobrir o seu pecado com uma capa. Ela falou que os que fazem isso sofrerão um castigo 10 vezes mais. É interessante também notar que no livro Patriarcas e Profetas ela menciona que havia os levitas, que havia um grupo de pessoas, né, que se tornaram os levitas, que não se uniram à apostasia. Houveram outros que protestaram contra essa ideia e foram assassinados. Arão, vendo isso, ficou com medo de perder a própria vida. Por isso que quando eles foram até Arão e sugeriram que ele fizesse um Deus para ele, promovesse a apostasia, ele se afrouxou e cedeu aos desejos do povo. Ellen White fala que se ele tivesse se mantido firme, tivesse dito não, aquela apostasia nunca teria acontecido. Mas, infelizmente, ele foi frouxo. Então Arão utilizou um argumento teológico entre aspas, bastante mencionado dentro do cristianismo hoje. Que é qual? Vamos lá. Letra A. Pecamos porque nascemos com inclinações para o mal. E a letra B. Eu peco porque sou um pecador. Então vamos falar primeiramente do pensamento da letra A, que diz que pecamos porque nascemos com inclinações para o mal.
Qual é o problema desse pensamento teológico? É que nós não somos responsáveis pelos pecados que cometemos. A responsabilidade é da minha natureza pecaminosa. A culpa não é minha. Foi o que Arão quis transmitir. A culpa é como se a gente tivesse outra vida, outra pessoa em nós. é como se a natureza pecasse sozinha. Então a culpa não é minha. Aí é muito fácil, né? Não, a gente vê uma nova classificação que eles fazem de pecado, né? Como se fosse a questão do pecado involuntário. É algo que minha natureza produz e que eu não tenho controle nenhum sobre ele. Como se eu não tivesse escolha, né? Então, a gente vai ver na próxima citação que não é assim a forma como que Deus nos orienta. Teve um pastor que uma vez pregou em uma de nossas igrejas e ele trouxe esse mesmo pensamento de que pecamos porque nascemos com inclinações para o mal. O que Dani já mencionou, né? Que eles denominam isso como se fosse pecado involuntário. É a sua natureza que peca. Aí veja o exemplo que ele deu. Ele falou assim, veja, suponhamos que você esteja andando no trânsito ali e um carro vem e fecha você e provoca um acidente. Aí você fica com raiva, sai de dentro do carro e começa a debater, a discutir com a pessoa, a falar palavras frívolas com ela. Isso é um pecado involuntário. Não foi você não saiu de casa premeditando fazer isso com aquela pessoa. Aí ele falou que isso era um pecado involuntário. Aí eu pergunto, desde quando um cristão, ele não sabe que ele não deve se irar com outra pessoa? Isso. Que ele não deve falar palavras frívolas com outra pessoa, discutir com outra pessoa, brigar com outra pessoa. Eu creio que todo aquele que é novo na fé, ele sabe que isso é pecado. Então isso não é pecado involuntário. Porque se fosse assim, porque não foi algo que eu premeditei, aconteceu, tá certo. Eu também, quando eu vou para saio de casa todos os dias, melhor dizendo, de segunda a sexta, para ir trabalhar, eu não vou premeditando assaltar alguém, ocasionar algum furto. Mas suponhamos que eu passe de frente de uma loja, os vendedores estão lá para dentro, ninguém vê, eu vejo uma TV ali, vou lá e pego. Aí isso é um pecado involuntário, né? Porque eu não premeditei. Eu aproveitei a ocasião e a minha carne foi lá e fez por mim. Ou no caso assim da cobiça, né? Por exemplo, no caso da tentação para cobiçar uma mulher. Você não sai de casa intencionado para isso, né? Então quer dizer que pode cobiçar uma mulher. Quer dizer que se passar uma mulher e eu cobiçar ela, a culpa não é minha. É da natureza. Isso é involuntário. A Bíblia, a gente já estudou isso aqui nos podcasts anteriores, que a Bíblia nos ensina que pecado involuntário é o pecado por ignorância. Eu faço algo de errado sem saber. Isso é pecado involuntário. Então... E lembrando o quê, né? O dever do cristão, nas primeiras horas, é buscar a Deus, né? E através do poder de Deus ser guardado de pecar no dia. Então, se você já sai de casa sem ter esse momento com Deus, então é óbvio, é tipo a questão com um acidente, vamos dizer, né? Quando tem a distinção entre acidente doloso e culposo, né? Você tem culpa, mas você não teve intenção. Mas quando eu saio de casa e eu não tenho ali meu momento com Deus, não medito na palavra de Deus, não obtenho de Deus poder, então eu já deixei de cumprir a parte que me cabia. Então eu já não vou resistir às tentações. Então eu já sou culpado daquilo. Eu não tenho poder para resistir porque eu não fui à fonte primeiro. Então não é involuntário, é porque eu não busquei a Deus. É uma série de coisas que desencadeia essas reações aí, né? Porque aí vai entrar a questão de alimentação, de estilo de vida, porque a gente sabe que certos alimentos levam a... irritabilidade. Isso. Levam a gente a se irritar com mais facilidade. Então já tem uma série de coisas que muitos já deveriam saber, alguns já sabem, que já, digamos que facilita dessas reações acontecerem, né? A pessoa mesmo se prepara o próprio organismo, a própria mente, da maneira errada, São né? estímulos, né? Então, essa opção, né? Letra A, que diz assim, pecamos porque nascemos com inclinações para o mal, ela não é bíblica. Até porque Gálatas 5:16
ou é 17, Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, se eu estou sob o controle do Espírito, o próprio Espírito Santo vai subjugar as minhas inclinações e não irei cometer pecado. Agora, vamos para a opção da letra B, que diz assim, né? Uma outra ideia teológica errônea, que diz: eu peco porque sou pecador. Qual é o problema desse pensamento? Quando eu digo assim, eu peco porque sou pecador, eu estou dizendo que pecar não é uma escolha. Porque eu peco porque sou pecador. Pecar não é uma escolha. E segundo ponto, é como se, já que pecar não é uma escolha, é uma obrigação. Eu peco porque sou pecador, sou obrigado a pecar. Vou até mesmo colocar no sentido assim, eu peco porque eu sou pecador, em que sentido? Já nasci assim, eu não consigo dominar isso, vou fazer isso mesmo. É a expressão que o texto acaba passando, né? De eu peco porque sou pecador. É como se a pessoa já fosse aquilo ali e a maioria diz isso mesmo, já né? aceitasse Isso, daquela já aceitasse, forma. conformasse. O que é que a maioria fala mesmo? Eu sou pecador mesmo, não vou mudar. Já está em mim. Né? E se conforma com aquela situação. Trazendo aquele exemplo que eu dei sobre a questão de provocar um acidente, né? Ser culposo ou doloso. Digamos, pela lei é proibido dirigir alcoolizado, correto? Então, digamos assim, eu vou dirigir alcoolizada. E aí, durante o percurso, infelizmente, eu vou e atropelar uma pessoa e essa pessoa vem a óbito. Então, eu serei julgada, né? Por esse crime. É um homicídio culposo ou doloso? Doloso, né? Por quê? A justiça entende que há sim intenção de matar. Por quê? Porque eu assumi o risco de dirigir alcoolizada, de primeiro infringir uma lei, né? Que eu não deveria dirigir alcoolizada. E sabendo que eu, ao dirigir alcoolizada, eu não tenho os mesmos reflexos, então eu posso ocasionar um acidente. Então a justiça vai julgar, ver como homicídio doloso. Um crime doloso. Então, assim, a mesma coisa é esse preparo espiritual que a gente precisa ter. De que forma? Se eu sei que eu tenho uma natureza má, inclinada para o mal, e eu não vou à fonte de poder, que é Cristo, para subjugar essa natureza má, então já assumo um risco de cair em pecado. O que eu vou produzir? Pecado. Isso. Então, quando eu me iro com alguém, quando eu cometo esses pecados tidos por eles como involuntários, eu primeiro assumi um risco de não controlar minha natureza. E eu não posso controlar minha natureza por mim mesma, né? Senão não necessitaria de Cristo. Por isso que a gente deve ir à fonte de poder, né? Justamente. Então, se eu já assumo esse risco de não me unir a Cristo, então é óbvio que eu serei culpada daquilo que minha natureza virá a produzir. Por quê? Porque será pela minha escolha. Eu tive uma escolha prévia, né? Eu vou mais além, viu? O problema de muitos cristãos hoje é que preferem um evangelho que não lhe habilita a viver uma vida de vitória. Isso por si só já está assumindo uma vida de derrota. De que vai sim cair em qualquer tentação, ou pelo menos em boa assim parte mesmo, né? Em boa parte das tentações. Se a pessoa digamos assim, apresentada a ela 2 evangelhos, um que dá a ela o acesso ao poder e à vitória, a uma vida transformada, a ser uma nova criatura, habilitada a viver uma vida que agrada a Deus e viver nos caminhos de Deus da maneira certa. E sabendo que não vai cair nessas coisas se tiver confiando em Deus. E se agarrar ao poder de Deus, né? Deus diz assim, né? Como é? Se aposte do meu poder. E se apoderem de mim, de minha força. De minha força e façam paz comigo. Então você vive em paz com Deus. Aí isso, claro, né? Eu tô falando de pessoas que têm acesso nessas verdades. A esses 2 evangelhos, o verdadeiro e o falso. Infelizmente tem muita gente que tá só tendo acesso ao falso evangelho. Aí tem acesso a um evangelho que só desculpa o pecado. E que exalta o poder do pecado. Exalta o poder do pecado, que não tem o que fazer. E que apresenta um Deus que ameniza, que é conivente, que é cúmplice.
Do pecado. É aquela citação dela, né? Que ela diz assim, que a justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados. Isso. E muitos têm feito de Cristo o ministro do pecado. Exatamente. Então a frase que diz que eu peco porque sou pecador tira a questão de que pecar não é uma escolha, mas uma obrigação. É como se nós fôssemos predestinados a pecar. Ou seja, pecar não é uma escolha. Eu fui predestinado, é uma obrigação, é uma necessidade. Vejam que Ellen White ela fala sobre esses pontos. Ela diz assim: as mais baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio operam. As palavras carne, carnal ou ainda concupiscência da carne envolvem a natureza inferior corrupta. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa, as inclinações, os desejos. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Então, já está descartado a alternativa A de que pecamos porque nascemos com inclinações para o mal. Então, esse argumento que Arão utilizou em dizer que o povo, tu sabe que o povo é inclinado ao mal. Então, de acordo com a palavra de Deus, isso não é apoiado, não tem respaldo bíblico. Numa outra citação, Ellen White fala assim: homens e mulheres inventam desculpas. Essas duas opções que eu mencionei aqui para vocês são desculpas que homens e mulheres inventam. Em outras palavras, elas estão justificando a si mesmas. E nunca vão ser justificados por Cristo. Justamente. Pela fé. Homens e mulheres inventam desculpas para a sua inclinação para o pecado. O pecado é apresentado como uma necessidade. Eu tenho que pecar. Não tem o que fazer. Um mal que não pode ser vencido. O pecado, no entanto, não é uma necessidade. Agora vejam o que Deus fala a Caim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo ou dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Porque a Bíblia diz que aquele de quem o indivíduo é vencido, ele se torna escravo daquele que o venceu. Então, veja que interessante o que Deus menciona aqui. Que estava sob a responsabilidade de Caim decidir se ele iria pecar ou não. Decidir se ele iria ceder à tentação ou não. Olha o que Ellen White diz. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por mais que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. O que é que ela quer dizer quando ela diz assim que a transgressão é o nosso próprio ato? Ela não está dizendo que transgressão, a nossa natureza, ou pecado é cometer uma ação errada, mas que a transgressão é o nosso próprio ato, ou seja, é uma escolha que fazemos. É uma decisão. É uma decisão. Ela diz: não está no poder da terra nem do inferno compelir ou obrigar alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Pronto. Essa mensagem que ela transmite aqui é justamente a mensagem do verdadeiro evangelho. De que em Cristo há poder para vencer todo e qualquer pecado, toda e qualquer tentação, toda e qualquer tendência. E aquilo que você mencionou, quando você deu aquele exemplo que o pastor falou, quando ele diz assim, por mais severo ou inesperado. Inesperado, Quando eu estou dirigindo e um carro me tranca do nada, e aquilo é inesperado ou não? Sim. Com certeza. Então, as tentações tem auxílio, são inesperadas. Justamente, tem auxílio para Deus e força para podermos vencer? Sim. Aí o problema está no que eu tinha falado, mas as pessoas elas não querem ter
aceitar esse evangelho, porque é um evangelho, o evangelho verdadeiro, Confronta você, né? ele nos responsabiliza, e as pessoas não querem responsabilidade, elas não querem ser responsáveis por seus atos. Não querem andar no caminho estreito. Não querem sacrifício do eu e todas essas coisas. E aí preferem ficar com o evangelho fácil. Né? Um evangelho que é o evangelho da justificação própria, da desculpa. Que tudo desculpa, usando a natureza caída mesmo, não tem o que fazer. Achando que todos esses pecados e essas escolhas, né, que fazem, no último dia, naquele grande dia da volta de Cristo, vão estar indesculpáveis, né? O Senhor vai aceitar. E a pergunta que eu faço é: tem lugar para mim? Eu vou me colocar, né? Vou citar a mim mesmo exemplo. Tem lugar para mim no céu se eu ainda tiver com essas minhas inclinações, propensões de escolher o pecado? Não tem, né? E é aquilo que Emmanuel acabou de falar. As pessoas, elas têm escolhido o que é fácil, mas não tem se dado conta que até a escolha dela fácil vai levar ela ao fim, né? Que elas mesmo não estão a perceber desse detalhe, né? Mas que vai levar ela para uma ruína eterna, infelizmente. Mas querem o quê? Sempre o fácil, sempre a coisa mais simples. Eu tô pecando, mas não é porque eu quero, é porque vem de mim. Não, a pessoa sempre foi uma escolha. Lê um texto desse, aí se impacta, mas aí vai pensar, não, mas peraí, tem que procurar algum homem que possa interpretar isso. Eu acho que ela não quis dizer isso interpretação mesmo. Não é bem assim, eu acho que tem um contexto por trás disso aí, então acho que não é... interprete da melhor maneira que aí agrada ela. Claro, né? no fundo a pessoa está querendo uma interpretação que não queira dizer isso aqui, né? O que realmente o texto está dizendo, né? O texto ele é claro e direto, né? Mas como a gente tem muitas vezes buscado, como o irmão falou, né? Porque a morte do eu, Cristo diz assim, quando Cristo diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança-o fora. Então, obviamente que isso não é literal, né? Não é o meu olho físico, mas é qual o meu olho? O olho do velho homem. Isso. E dói ou não você arrancar seu olho? Né? Dói ou não você arrancar um membro? Isso. Então, assim, a mutilação do eu, ela é muito dolorosa. E a gente tem um eu muito inflado. Então, a gente não quer renunciar. Isso, né? E nem todo mundo quer passar por essa mutilação. Né? Justamente. Quer continuar com eu juntinho ali com elas até o final, achando que no final de tudo esse eu vai ser arrancado dela e tudo certo, todo mundo vai para o céu. Quando na verdade não será assim. E Satanás, sabendo dessa inclinação do homem, dessa fraqueza do ser humano, ele desenvolveu um evangelho que leva as pessoas a se conformarem com a sua vida. Um evangelho popular, né? Isso. Esse evangelho que é pregado, assim, tanto ele deixa você... Ele só tem duas funções. Ou ele te deixa tranquilo com a sua condição, ou ele conformado, né? Ou ele te leva ao total desânimo. Ele só tem duas funções, né? Ou te leva ao total desânimo, porque... Ao suicídio espiritual. Justamente. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que realmente está nessa condição de desânimo total, achando que realmente Deus a criou dessa maneira, que ela merece morrer e que não tem mais salvação para ela porque ela já é dessa forma. Então, assim, como a gente vê como as pessoas necessitam conhecer o verdadeiro evangelho, que é a verdadeira libertação em Cristo Jesus, né? Porque ele mesmo disse, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente não é livre carregando uma algema, né? Nos prendendo a vários locais. Não. A gente é uma libertação total e plena. Isso. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 9, verso 27, que ele subjugava o corpo dele, reduzindo a escravidão, para que ele não fosse tido como reprovado. E Ellen White, quando ela vai comentar esse verso, ela diz assim: as palavras subjugam o meu corpo, literalmente significam repelir por severa disciplina os desejos, os impulsos e paixões. Atos dos Apóstolos, página 174, quarto parágrafo. E isso com o poder de Deus, né? Com o poder de Deus, é a disciplina com o poder de Deus. Porque muitos acabam se frustrando porque vão tentar fazer isso, mas em suas próprias forças. Uma disciplina oriental, né? É como Lutero, né? Quando ele encontra libertação é quando ele para de tentar pelas próprias forças. E aí ele entende, né? Que o justo viverá pela fé. Foi o que Agostinho de Hipona não encontrou. Não encontrou.
E tentou, criou um esforço, não encontrou, aí criou. Deu início, né? Eu diria o falso evangelho, né? Então é interessante porque, como Ellen White menciona, né, por mais severo ou inesperado que seja o ataque. E Dani já comentou essa parte, né, porque o exemplo que foi dado, que é dado pelos pastores adventistas que creem nessa nova teologia, né, que é uma teologia evangélica, quando eles vão falar sobre pecado involuntário. As tentações são coisas inesperadas. De repente, a gente está ali no nosso dia a dia, de repente vem uma tentação. Do nada você já é tentado, você começa a ser tentado por Satanás. Então, querer utilizar uma desculpa para o seu pecado, dizendo que foi algo inesperado, para Deus, isso não será aceitado. Não será aceitável. Eu diria que essa é a saída mais fatal, perigosa e miserável que Satanás inventou para o homem, né? Porque isso vai fazer com que o homem vá descendo ladeira abaixo, se conformando. Se conformando, quando na verdade o que Deus mais quer é que o homem seja honesto. Não, Deus sabe que o homem não consegue mesmo por suas forças. E que o homem ele tem que reconhecer que está errado, que não há desculpa para isso. E Deus nunca vai rejeitar um indivíduo que olhe para Deus e diz, realmente, se eu gosto disso, mas eu não quero mais continuar assim. E Deus tem toda a solução para isso, né? Só que as pessoas são ensinadas, não, é assim mesmo, não tem o que fazer. E aí se acomoda. Esse termo que ela utiliza, por mais severo ou inesperado que seja o ataque. Ela diz assim que Satanás nos assalta com suas tentações. Um assalto é algo esperado ou inesperado? É inesperado. As tentações com as quais somos assaltados por Satanás são inesperadas. E dizer que não podemos vencer. Mas a palavra de Deus diz, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Agora cabe aos irmãos, às pessoas, decidirem qual evangelho eles vão aceitar. O verdadeiro ou o falso. Então, Deus não aceitará essas desculpas teológicas esfarrapadas que os homens criaram para justificarem a sua vida de pecado. No verso seguinte, diz assim, pois me disseram, isso aqui é Arão respondendo a Moisés, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então ele disse, quem tem ouro, tire-o, deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Além de ser um líder covarde e ceder aos desejos carnais do povo, Arão mentiu, pois disse que não foi ele quem havia feito o bezerro, mas que o bezerro apareceu do nada. Ou seja, ocorreu um milagre. Ellen White fala assim, ó. Ele queria levar Moisés a crer que se operara um prodígio, que o ouro fora lançado no forno e por um poder sobrenatural se transformara em um bezerro. Suas desculpas e prevaricações, porém, de nada valeram. Foi com justiça tratado como o principal culpado. Arão foi considerado o principal culpado porque ele porque ele permitiu que o povo caísse em apostasia e compactuou com a idolatria. A gente vê até aqui que esse falso estilo de adoração levou eles a manterem contato com um deus pagão, que era a encarnação de outros dois deuses. Então nós vemos o espiritismo unido a esse falso estilo de culto. Nós vemos essa falsa teologia que diz que pecamos porque temos inclinações para o mal ou que pecamos porque somos pecadores. Vemos também Arão também mentindo, dizendo que não foi ele quem fez o bezerro, mas que ele lançou no fogo e surgiu do nada. Então a gente vê que o que esse falso estilo de culto, de forma de adorar a Deus, conduziu esse povo a crer e aceitar
outras falsas doutrinas. Então, olha o que diz os últimos versos desse capítulo. Desse capítulo não, do capítulo 33. Últimos versos de meditarmos nesse evento, né? Êxodo capítulo 33 diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, ou joias. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então prestem aqui atenção. Eles estavam adorando a Deus, usando provavelmente pulseiras, braceletes e tornozeleiras. Então, concluindo essa parte desse estudo, os apóstatas professavam adorar ao Deus verdadeiro, porém, usando-se de um falso estilo de adoração, o qual incluía a imagem de um deus pagão, cânticos, pulos, danças sensuais, gritaria, glutonaria, bebedices, orgia, divertimentos, uso de joias e falsas doutrinas. Então vejam na situação que chegou o povo de Israel. Ok, agora nós vamos passar para a parte final do estudo e vamos falar sobre o movimento da carne santa. O movimento da carne santa surgiu entre os anos de 1898 e 1899 na cidade de Muncie, nos Estados Unidos da América. Esse grupo era composto de irmãos adventistas do sétimo dia, pastores e leigos. Esse grupo de irmãos ensinavam várias falsas doutrinas. E uma dessas doutrinas ficou conhecida como carne santa, o que levou eles a serem conhecidos como o movimento ou o grupo da carne santa. O que era isso? No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, os compiladores desse livro registram o seguinte: relatam testemunhos oculares que em seus serviços religiosos os fanáticos desenvolviam alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música, órgãos, flautas, violinos, tamborins, buzinas e mesmo grande tambor baixo. Buscavam demonstração física e exclamavam e oravam e cantavam até que alguém na congregação caísse, prostrado e inconsciente do assento. Um ou dois homens, andando acima e abaixo da ala para esse fim, arrastava a pessoa caída para cima do púlpito. Então, uma dúzia de indivíduos se reunia ao redor do corpo prostrado, alguns cantando, outros clamando e alguns orando, todos ao mesmo tempo. Quando a pessoa tornava a si, era contado como entre os que haviam passado pela experiência do Getsêmani, haviam obtido carne santa e tinham fé para a trasladação. Daí em diante era afirmado, ele não podia pecar e nunca havia de morrer. Como eu mencionei no início do estudo, nós estudamos sobre a adoração ao bezerro de ouro no passado, e agora nós vamos ver a adoração do bezerro de ouro no tempo do fim, em nossos dias. E o movimento da carne santa, eu quero mostrar para vocês, não quero falar sobre essas falsas doutrinas, e nem detalhes sobre como funcionava esse movimento, o que eles criam e etc. O que eu quero mostrar é como eles adoravam a Deus, como é que eles prestavam culto a Deus. E vale lembrar bem rapidinho que a gente tem um outro vídeo que a gente gravou há uns meses atrás que falam esses detalhes que você disse que não vai mencionar. Então, a gente já... eu vou até colocar o link dele na descrição do vídeo, né? Então, a gente percebe que o estilo de culto deles era semelhante ao do povo israelita, nós vamos ver isso com mais detalhes, e que era um estilo de culto pentecostal e carismático. Então vejam o que diz
no livro Tocado por Nossos Sentimentos. Esse livro ele já foi publicado pela CPB, mas hoje ele não é mais publicado. Ele é publicado pelo IAG. E diz assim o livro: defrontados com o desenvolvimento dessa crença nas igrejas de Indiana, os líderes da Conferência Geral pensaram ser prudente enviar os irmãos, que eram pastores da época, Haskell e Breed, como delegados ao encontro campal para Muncie, Indiana, de 13 a 23 de setembro de 1900. Ao retornar a Battle Creek, Haskell viu-se compelido a informar não apenas seus colegas da Conferência Geral, como também Ellen White. Ele lhe enviou uma carta datada de 25 de setembro de 1900 para informá-la da situação. Então vejam só, nos dias 13 a 23 de setembro de 1900, a Associação de Indiana realizou uma campal e os líderes da Conferência Geral, sabendo disso, que eles iriam realizar essa campal, eles enviaram 2 pastores, o pastor Haskell e o pastor Breed, para investigarem, para participarem dessa campal, investigarem o que eles criam, tudo aquilo que eles faziam. Colher as informações para os líderes da Conferência Geral, só então poder tomar uma decisão. E um desses pastores enviados, que foi o pastor Haskell, ele, 2 dias depois que terminou a campal, ele escreveu uma carta para Ellen White contando o que se passava lá. E veja o que ele diz. Há um grande poder no movimento Carne Santa, que está sendo promovido ali. Quase todos são por ele influenciados. Não se usam de cautela e se sentam e ouvem com toda a atenção por causa da música que é executada na cerimônia. Eles possuem um órgão, um contrabaixo, 3 violinos, 2 flautas, 3 tamborins, 3 trompas e um grande tambor, e talvez outros instrumentos que eu não tenha mencionado. São tão treinados em sua linha musical como qualquer coro do Exército de Salvação. Já vou falar quem é o Exército de Salvação que ele mencionou aí. De fato, seu esforço de reavivamento é simplesmente uma cópia fiel do método utilizado pelo Exército de Salvação. E quando chegam a uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa, a não ser grunhidos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. Misericórdia. Eu não sei se vocês já viram, mas existem deficientes mentais que eles ficam emitindo sons. Então veja a situação que chegaram esses irmãos adventistas que faziam parte dessa associação de Indiana. Veja a situação em que eles chegaram ao imitar o estilo de culto que o Exército de Salvação utilizava. Então, quem era o Exército de Salvação? Diz assim a informação. O Exército de Salvação é uma denominação cristã, protestante e uma das maiores instituições de caridade do mundo. Foi fundada em 1865 por William Booth, ministro metodista, juntamente com a esposa Catharine, em Londres, Inglaterra, no auge da Revolução Industrial. Agora vejam essa informação que eu trouxe de alguns membros do metodismo criticando o estilo de culto que os irmãos desse movimento Exército de Salvação utilizavam. Diz assim: o clero estabelecido fez objeção à excitação gerada nas reuniões do Exército da Salvação. Eles não gostavam de ouvir o povo gritando glória e aleluia. Eles não gostavam de vê-los pulando para cima e para baixo ou caindo desmaiados. Eles consideraram algumas dessas manifestações físicas uma evidência de imoralidade.
eles só não conheciam a história da igreja. Eles se esqueceram que sua própria gente fizera a mesma coisa 100 anos antes no reavivamento wesleyano. Agora veja o que Haskell fala em relação aos adventistas que fizeram parte do movimento da Carne Santa. Ele diz assim: eles têm um grande bumbo, 2 tamborins, um contrabaixo, 2 pequenos violinos, uma flauta e 2 cornetas. Seu livro de músicas, ou seja, o seu inário, é Garden of Spices. E tocam músicas dançantes com letra sagrada. Esse livro, esse inário que eles possuíam, não era um inário adventista. Era um inário utilizado pelo movimento Exército da Salvação. Era como se fosse um inário de outras denominações evangélicas. Só que esse inário, eles tocavam as músicas como? Tocam músicas dançantes com letra sagrada. Então eram músicas ritmadas. A letra era sacra, mas a música era ritmada, era um estilo mundano, que levava as pessoas a querer dançar. Ele continua: nunca usam nosso próprio inário, exceto quando os irmãos Bridge e Haskell pregam. Ou seja, ele mesmo e o pastor Bridge. Então eles iniciam e terminam com um hino do nosso inário. Mas todos os outros hinos são do outro livro. Eles gritam: Amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus, como acontece nos cultos do Exército de Salvação. Então, os irmãos de Indiana, os irmãos adventistas de Indiana, da Associação de Indiana, juntamente com pastores, inclusive, quem trouxe esse estilo de culto, essas falsas doutrinas, para dentro do adventismo, lá na Associação de Indiana, foi um pastor evangelista adventista chamado S.S. Davis. E o presidente da Associação de Indiana, na época, que era o pastor Donnell, ele aceitou isso, e os pastores daquela associação também aceitaram isso, e levaram isso para os membros da igreja, e eles aceitaram também. Então, o estilo de culto deles era uma cópia do mesmo estilo de culto prestado pelo Exército de Salvação, aonde eles utilizavam hino com letra sacra, porém com ritmos dançantes. Agora veja o que Ellen White comenta. Homens e mulheres que supunham ser guiados pelo Espírito Santo realizavam reuniões em estado de nudez. Falavam acerca de carne santa. Diziam viver além do poder da tentação. Cantavam, gritavam e faziam todo tipo de demonstrações ruidosas. Outra citação. Fui às suas reuniões. Havia excitação, com ruído e confusão. Não se podia distinguir uma coisa da outra. Alguns pareciam estar em visão e caíam por terra. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Outra citação. Ela diz assim, porque Haskell escreveu a ela. E ela escreve a Haskell em resposta ao que ele falou. Ela diz assim, o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Então, eu vou parar aqui só para fazer um comentário. Veja que aqui ela está respondendo, escrevendo uma carta, respondendo ao que o pastor Stephen Haskell mandou para ela. E ela diz assim, olha, o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana. Ou seja, ela está respondendo a ele o que já aconteceu, que foi justamente aquela campal de 10 dias no mês de setembro. Então ela está falando do quê? De algo que já aconteceu em Indiana. Por que eu estou falando isso? Porque teve um pastor adventista que quando eu preguei sobre esse assunto em uma determinada igreja, teve um irmão que chegou no final do culto, no final do sermão, e eu estava lendo essa citação. E no que eu estava lendo essa citação, nós vamos ver que ela menciona nessa passagem que aquilo que aconteceu em Indiana vai voltar a acontecer dentro da igreja adventista. E eu estava na parte final do estudo, do sermão. Esse irmão não concordou com o que eu falei,
e foi falar para o pastor dele que eu estava pregando contra a igreja, que eu estava pregando que iria se repetir isso dentro da igreja, não sei o quê. Aí o pastor disse assim, que isso que eu havia lido não iria acontecer. Porque quando Ellen White declarou isso, ela estava se referindo a algo que iria acontecer naquele ano. Só que quando ela escreve a Haskell, ela diz assim para Haskell, veja, o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, ou seja, já tinha acontecido. E Haskell escreveu essa carta 2 dias depois que a Campal aconteceu. Então ela diz assim, ó, o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Ou seja, é algo que vai se realizar novamente no futuro. Isso. Nós estamos vivendo antes da terminação da graça, sim ou não? Sim. Sim. Isso. Então ela está profetizando algo que vai acontecer em nossos dias. Isso. E ela continua: demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Então a gente vai ver todo tipo de coisa estranha. As características, né? E aí cada um, né, com a sua consciência... Analisando à luz da Analise bem, escritura, a gente vai poder ver que coisas estranhas são essas que vão utilizar para adorar a Deus. Aí ela diz assim, ó, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Então vejam só, vamos lembrar do que aconteceu com o povo de Israel na adoração ao bezerro de ouro. Exatamente. Lembram, né, do estilo de culto deles. Lembre-se também do estilo de culto do movimento da carne santa. E Ellen White está falando que aquilo que aconteceu em Indiana com o movimento da carne santa vai voltar-se a repetir imediatamente antes que a porta-graça se feche, em nossos dias, no tempo do fim. E ela diz que eles chamarão isso como sendo a operação do Espírito Santo. Ou seja, haverá um grupo de irmãos adventistas que vão cair no mesmo erro satânico que caíram os irmãos de Indiana. Eles vão cultuar a Deus utilizando-se de um falso estilo de adoração. Músicas dançantes, gritos, danças, pulos, algazarra, todo tipo de demonstração ruidosa. Isso vem em... A balbúrdia, né? Balbúrdia. Vem instrumentos também, né? Os instrumentos que serão utilizados para levá-los a entrar num estado de transe. Até você achou interessante quando estava lendo o Haskell falando aqui os instrumentos. A impressão que eu tive é de que a igreja não usava aqueles instrumentos. Ou pelo menos... Aquele causou tipo uma surpresa nele. Né? Eles pelo usam menos não usava tudo aquilo ali. E ele mencionou, né? É porque era algo que não fazia parte. E a gente já viu vários e vários estudos aí comprovando como as batidas polirrítmicas, né? Principalmente da bateria, como ela altera o funcionamento do cérebro, né? Principalmente da parte frontal aqui, o lobo que frontal. é o local das decisões, né? Da tomada de decisões. Por isso que ela diz, né? Que não se pode confiar para ter decisões retas. E assim, a gente precisa ampliar e ser muito honesto. E assim, não que a gente goste disso, parece que muitas vezes as pessoas interpretam como se a gente estivesse criticando, mas querendo não. denegrir a imagem da igreja. Justo, não é isso, mas a gente precisa alertar. Justamente, porque vê, não é só o grupo de Indiana, eles chegaram ao ápice, né? Como a gente vai ver aí. Só que isso tem acontecido, a preparação do caminho, por quê? Porque assim, não é só um grupo de adventistas hoje, ali foi uma coisa muito local, né? Isso. Foi naquela associação, aquele grupo de irmãos. Mas essa questão que a gente tem visto aqui, gritos, danças e tambores, é uma coisa que já está generalizado. O caminho para que essa profecia se cumpra num futuro muito breve, um futuro muito próximo breve. E de forma ampla, o caminho já está sendo preparado. Porque a gente já vê danças dentro da igreja, música dançantes, rock gospel, pagode gospel, pop gospel. A gente vê músicas reggae gospel. A gente vê músicas gravadas
pela Novo Tempo, cantores da igreja, tudo utilizando ritmos mundanos Isso. com letra sacra. E como se não bastasse agora para os nossos dias, eu quero ressaltar aqui o que a irmã falou. Nós não estamos aqui acusando ninguém. Nós estamos mostrando a realidade de um movimento que aconteceu e que Deus já deixou claro através da profetisa que irá acontecer outra vez, né? Então isso a gente vê também nos nossos dias, em que mais mexeram? O próprio inário. Hoje não se vê mais o inário antigo sendo tocado na maioria das igrejas. Vem sendo tocado um inário que tem todos esses ritmos, essas músicas polirrítmicas dentro dela, e que algumas delas já têm até as letras modificadas, né? Então a gente vê nitidamente, realmente, como como o irmão trouxe aqui o estudo, como a gente está todos comentando, o caminho sendo preparado para mais uma vez esse acontecimento ser também nos nossos dias. E o Não pior, está diferente. o pior está acontecendo com os jovens, né? Infelizmente. Eles é quem estão sendo bem Mais influenciado. Bombardeados, preparados, né, de maneira pior ainda. Você vê nos eventos que acontecem que não são exatamente dentro da nave da igreja, mas a gente sabe que são eventos externos, que acontecem constantemente, todo ano, em vários locais do mundo, e você vê que é pior ainda. E tá ficando pior a cada evento que é realizado. A cada ano que se passa, as coisas vão piorando mais e mais. É porque o ser humano, as pessoas, elas não notam uma coisa que é natural, da natureza caída, né? Que a gente tira como exemplo um alcoólatra, um viciado em qualquer coisa. Não, qualquer coisa na vida. Por exemplo, o indivíduo ele começa a usar pimenta na comida. Chega um momento que ele vai aumentar a dosagem, porque já não vai causar aquele efeito que causava no começo. Assim acontece com a bebida, assim acontece com a droga, e assim acontece com coisas que são lícitas também, com a pimenta. A pimenta é uma coisa lícita. A música. Eu lembro quando eu comecei a ouvir música, eu quando era novo, até meus pais mesmo não deixavam eu ouvir músicas mais agressivas, mais agitadas. Eu ouvia só aquelas mais levezinhas. Mas chegou um tempo, né, que eu, por mim mesmo, eu digo, não, peraí, eu quero provar algo novo. Já não tem mais tanta graça mais. Então, começa a dar, infelizmente, para os jovens, numa dosagem, e vai indo, e eles vão querendo mais. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu lá com Israel, né, na situação do bezerro de ouro. Eles é que vão pedir mais. É verdade. Eles vão E querendo assim, mais, né? é como o irmão falou, né? A gente pode ser assim, que hoje, dependendo também do local, do país, mas a gente não vê tanto dentro da nave, né? Ainda Exatamente. existe tem música assim, dançante, assim, rock, com ritmos O profanos caminho que a gente está sendo sabe. O caminho está sendo preparado. Agora, assim, nos eventos, isso já é mais forte e Mais é já grotesco. mais E grotesco. que não deixa de ser o povo que vai para o local da igreja. Justamente, são as mesmas Eles estão pessoas, né? sendo preparados. Aí eles estão sendo preparados fora, em eventos externos. Mas no quando dia a chega dia, lá, em casa, também. E quando chega na igreja, aí querem levar. com o tempo vai se achando Introduzindo, chato, aqueles cultos, né? Essas músicas antigas. Chato, não, vamos trazer aquelas músicas que a gente tá aprendendo a gostar e tudo mais. Aí vai trazendo de pouquinho em pouquinho. É o que a gente tá falando. O caminho tá sendo preparado. Por exemplo, tem hinos da nossa igreja, cantado por alguns cantores da nossa igreja, né? Por exemplo, uma música chamada Tenho Paz. Ela é em estilo de reggae. Ou seja, letra sacra com um ritmo mundano. Profano. O sacro misturado com o profano. São os bezerros de ouro. É o que a gente falou no começo. Não significa que o bezerro, a adoração a um ídolo, alguma coisa assim, tem que ter necessariamente uma imagem, uma estátua. Não, mas basta É ser aquilo um que ídolo. você gosta. Se torna um ídolo. E principalmente por quê? Porque vem do paganismo, né? Se vem do paganismo. Até porque as próprias igrejas evangélicas que já adotaram isso, não começou assim. Na época dos reformadores não tinha. Era um inário também. Era uma coisa bem sacra. E era aquele tipo de música igual a igreja adventista usava no começo, na época da reforma. As igrejas evangélicas foram trazendo. A gente sabe que, pelo menos a bateria, por exemplo, veio dos cultos africanos, né? A gente vai estudar, e aí era coisa usada para o paganismo. Inclusive,
esse grupo, ou esse coro do Exército da Salvação, eles tinham todo lá um conjunto musical com vários estilos de instrumentos, o que incluía também instrumentos de percussão. Daí eles cantavam os hinos com ritmos dançantes. Esses adventistas viram isso, copiaram e começaram a fazer esse estilo de culto. Por isso que eles começaram a entrar nesse estado de transe, entrando em visão, ficando desacordado. Por quê? Porque ali Deus não habitava. Elemash menciona que quem habitava ali eram os demônios. Então eram os demônios que estavam operando por intermédio deles para continuar iludindo eles, achá-los, levá-los a pensar que era o Espírito Santo quem estava operando, só que não era. E ela menciona que isso voltará a se repetir em nosso meio. E o caminho já está sendo preparado. A gente tem hoje CDs jovens com música rock. A gente pode ver aí vários vídeos de irmãos, de jovens em cultos dentro da igreja dançando. Isso. Eu vi recentemente em um grupo de irmãos, eu creio que era da África, eles estavam dentro da nave da igreja e eles estavam lá dançando, cantando, dançando, e havia algumas irmãs lá vestidas com um vestido bem curto, bem apertado, bem decotado, e dançando. Aí pode usar a desculpa da cultura, né? Como muitos dizem, da cultura. Aí eu usaria a mesma desculpa então pro povo. Eles estavam vindo do Egito. A cultura era essa. Deus aceitou? Não. Essa era a cultura do Egito. A nossa cultura, ela tem que estar de acordo com a Escritura. É a cultura celestial. Se não estiver de acordo com a Escritura, a cultura não serve. Então, inventa-se muitas desculpas para poderem acariciar esses ídolos. E hoje a gente vê pastores, líderes, membros da igreja que adoram, que gostam desse estilo de adoração. É agradável às tendências deles. E atrai muita gente, né? E atrai muita gente. Então, eles não gostam de ouvir quando esses assuntos são trazidos para o púlpito e mostrado como, de fato, Deus quer que seja um culto de adoração a Ele. Então, eles não gostam de ouvir. Então, muitos dizem assim, que nós somos críticos da igreja por expor a verdade e denunciar o erro. Eles dizem que nós somos críticos. Nós não somos críticos da igreja. É interessante que tem um pastor metodista, ele já é falecido. O nome dele é Leonard Ravenhill. Ele foi considerado como o terceiro Elias. Era um pastor muito consagrado. Os sermões dele são muito bons. Certa vez, ele declarou que uma pessoa chegou para ele e disse assim: você é um crítico da igreja? Ele falou: não, eu sou um atalaia. Então Deus não nos chamou para criticarmos a igreja. E o que nós estamos fazendo aqui em ensinar a verdade e denunciar o erro, que é o que ela mais menciona que devemos fazer. Ela fala isso no livro O Grande Conflito. O que nós estamos fazendo aqui não é criticar a igreja. Não é difamar caráter de pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é dando à trombeta o sonido certo. É protestando contra os erros. É um protesto contra o que está errado. Então a crítica não vai contra a igreja, porque Deus não instituiu essas coisas na igreja. A igreja é aquilo que Deus idealizou. A igreja, o culto, tudo que envolve igreja e culto é o que Deus idealizou, é o que está orientado por Deus na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, criticar igreja é criticar o que Deus idealizou. É fazer o contrário do que Deus orientou. Isso é criticar a igreja. Agora, se está sendo criticado paganismo e mundanismo, né? Justamente. Isso não é criticar o que Deus idealizou. Tem canais que fazem isso aí, né? De criticar a igreja. Tem até canais que até mencionam o nome das pessoas, né? Para expor elas ali. Mas isso não é o nosso caso. A gente vem trazendo aqui para o canal Missionários sempre assuntos que vêm de certa forma para alertar
os membros leigos da igreja, né? E não para denegrir a imagem de ninguém, muito pelo contrário. E eu acho muito acertada nessa fala de Emmanuel quando ele fala nessa questão, porque criticar a igreja, como a gente vê, é quando de fato você vai criticar aquilo que Deus instituiu, né? Então criticar a igreja seria criticar o evangelho que Deus deixou para a igreja pregar. Isso é ser um crítico da igreja. O verdadeiro culto e tudo O verdadeiro mais. culto, o verdadeiro evangelho. Isso é criticar a igreja. Agora você mostrar, Combater o erro. Protestar, né? E Ellen White diz, né? O protesto não morreu. É. Né? Nós somos protestantes, então nós temos que protestar o erro. Então, se for seguir essa linha, então Martinho Lutero foi um crítico. Uhum. Quando foi mostrar, né, os Exatamente. erros, o que estava Jesus Cristo foi acontecendo o na maior igreja. crítico, então, né? Porque Mateus capítulo 23, ele lança ali os seus ais contra os fariseus e escribas. Uhum. Exatamente. Então, assim, um texto bastante conhecido, mas que eu gostaria de mencionar aqui, que é aquilo que nós devemos fazer, né? Deus nos orienta. Claro que primeiro devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, que diz que devemos primeiro examinarmos a nós mesmos. Isso. Mas aqui em Isaías capítulo 58, diz assim, o verso 1, clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Então é Deus quem está pedindo que essa obra seja feita, né? Então, o nosso papel não é o de criticar a igreja, como aqueles que denunciam a igreja adventista como sendo Babilônia ou fazendo parte dela, não. Nós não cremos que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia ou filha de Babilônia. Nós cremos que a igreja adventista do sétimo dia é um movimento profético que Deus levantou para apregoar as mensagens angélicas ao mundo. Agora, que nós cremos que existem babilônicos, egípcios, sodomitas dentro da igreja. Uhum. E são eles que estão contaminando a igreja com esses erros. A mistura de gente, né? A mistura de gente. As pessoas que não são convertidas, batizam-se, mas não estão convertidas. Ou aquelas que já se converteram, mas que retrocederam. Então, nós estamos combatendo os erros que essas pessoas estão trazendo para dentro da igreja. Seja pastor, teólogo, líder ou membro leigo. Esse é o nosso intuito. Nós não somos críticos da igreja, nós somos atalaias, porque Deus nos chamou para essa missão. Olha o que diz essa última citação do nosso estudo de hoje. Ellen White diz assim, ó, esses acontecimentos do passado hão de ocorrer novamente no futuro. Ou seja, aquilo que aconteceu em Indiana, coisas que aconteceu também no Egito, com o povo de Israel, hão de ocorrer no futuro. É claro que aqui ela está falando especificamente do movimento da carne santa. Mas existem coisas que eles fizeram que é semelhante à idolatria no Sinai. Ela diz assim, ó, Satanás fará da música uma armadilha pela maneira como é dirigida. O problema não é a música, o problema é como ela está sendo utilizada. E Satanás utiliza ela da maneira errada e consegue levar adventistas a utilizá-la de maneira errada para que assim eles possam ser dirigidos por ele. E ela diz, Deus convida seu povo que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos. Os testemunhos são os escritos do Espírito de profecia. A ler, considerar e colocar em prática. Então Deus nos deixou luz. A Bíblia e os escritos de Ellen White. A sua palavra inspirada. Para que a gente possa ler, considerar e colocar em prática. Se nós fizermos isso, nós estaremos protegidos contra os enganos fatais de Satanás. Se nós seguirmos o que diz a inspiração, nós não iremos fazer parte desse grupo de adventistas que está surgindo e que irá surgir de forma assim mais plena, imitando o movimento da carne santa. E é interessante notar que junto com o falso estilo de adoração, vem várias falsas doutrinas. Uhum. E a gente percebe que aqueles que
não digo todos, né? Mas aqueles que aderem a esse falso estilo de adoração, eles utilizam-se do mesmo argumento que Arão. Desculpando o pecado. Desculpando o pecado. Eu peco porque sou pecador, eu não sou eu quem peco, é a minha natureza pecaminosa. Você vê que é uma falsa teologia. São falsos ensinos. Por quê? Porque eles aceitaram um falso estilo de adoração, que é pagão, que traz influências espíritas, que permite com que os demônios operem na consciência deles, e quando eles vão estudar as escrituras, eles não vão discernir o que a palavra de Deus diz. Eles serão influenciados pelos demônios. Daí eles vão trazer muitas falsas doutrinas, que vai culminar nessa apostasia no estilo de adoração, ou no estilo de culto que será prestado a Deus no nosso meio. Infelizmente, muitos são coniventes, né? Sabem dessas verdades. E ficam neutros. Acham que não vai ter consequência, tem alguns que dizem assim, não, mas a igreja é de Deus está no leme, ele vai solucionar ele vai tudo. purificar. Isso. Mas se fosse somente assim, porque ele deu aquele texto que ela acabou de ler agora recentemente. Se Deus não quisesse que houvesse os atalaias, como tem lá em Ezequiel 3, né? Ezequiel capítulo 3, se eu não me engano. Né? Capítulo 3. E tantas outras orientações de Deus para que alerte o povo, desperte a consciência do povo. Então, a neutralidade, a Leon White fala, né? A neutralidade em tempo de crise é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus, é uma das piores covardias que existe. Mas isso por quê? Porque as pessoas veem as coisas acontecendo e ficam com medo de perder cargo. De protestar. Isso, e todas essas coisas. Mas, consequência dessa neutralidade é que as coisas estão se intensificando. Pessoas que às vezes têm mais oportunidade e que a maioria daria mais ouvido a elas não estão cumprindo o papel de atalaia delas. E aí, quando se levanta pessoas que não têm tanta influência, aí acabam sendo chamados como críticos, né? Críticos da igreja. Críticos, rebeldes. Causadores de confusão. Isso, que são esses que causam desunião, que não trazem unidade, né? Então, esse papel nós devemos, como atalaias do Senhor, fazer. E assim, claro que a gente não tá aqui querendo se julgar melhor do que o outro. Isso. Né? Mas estamos, assim, buscando fazer aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos pede. E reconhecendo que nada podemos sem Ele. Então, assim, a questão não é se colocar como juiz do nosso irmão, mas convidar para que a gente possa conhecer o evangelho que Deus nos deu, que é um evangelho de libertação, e que é um evangelho que nos traz em harmonia com os seus princípios. Porque, assim, quando a gente traz uma mensagem falando, por exemplo, na questão da música, eu, por mim mesma, e da maneira com que eu fui criada, eu não nasci em um lar cristão e um lar adventista, então eu tinha meus gostos pessoais. E eu gostava de um estilo de música, de rock, pop, eu gostava desse estilo de música. Só que a gente tem que pedir a Deus uma transformação. Deus, ele só pode atuar se nós dermos lugar, se nós decidirmos, tem o poder da decisão. Então, assim, não é que a pessoa vai ficar fadado a viver uma vida de hipocrisia, né? Fingindo que gosta de uma coisa que não gosta. Mas Deus, ele realmente faz essa purificação. Isso. E ele transforma ele muda os gostos. Ele muda os gostos, ele muda o nosso paladar, ele muda o nosso gosto musical. Ele muda tudo se nós permitirmos. Exatamente. Então, é essa transformação. E eu vi uma vez uma pessoa falando sobre esse assunto, levando isso justamente assim, não, nós temos que aceitar as pessoas como são, e elas podem vir, uma vez até eu vi um pastor falando sobre isso, ele dizendo assim, que se estava conversando com uma pessoa e disse assim, mas eu gosto de pagode, eu posso ir cá? Ele disse, não, então traga seu pagode, traga seu pandeiro, que Jesus te aceita assim. Não, Jesus aceita, mas Jesus não pede com que ele traga, né, os utensílios do Egito. Isso, traga e continua. A gente, por isso foi mencionado essa situação do bezerro. Era tudo que eles tinham, né? O que tinham aprendido, era o que gostava. Eles viviam naquilo ali, era a cultura. Enfim. Tinham todas as desculpas, né? Tinha todas as desculpas, mas Deus não aceitou nada. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia transformá-los, se eles dessem lugar. E de que essas coisas pertencem a Satanás. Não a Deus. E que existe
um estilo de culto Aceitável. genuíno e aceitável a Deus. É. Esse estilo de culto está na sua palavra. Basta a gente pesquisar e buscar encontrar os princípios para poder prestar a Deus esse culto. Uhum. O problema é que a gente quer seguir os nossos próprios gostos. A gente não quer fazer a vontade de Deus. E assim, se a gente entende o princípio fundamental, prestar um culto a quem? A Deus. Então, como é que eu vou prestar um culto a Deus com o meu gosto? É óbvio que tem que ser o gosto dele. Eu preciso estar em harmonia com o gosto com o que Deus ordenou que fosse, Isso, que estabeleceu ele orientou. e que ele orientou, né? Seja- Eu não consigo, assim, entender como é que esses irmãos, sabendo que existe um estilo de adoração aceitável a Deus e outro que não é aceitável, e eles sabem que esse estilo de culto, de adoração, é uma ofensa a Deus, eu não sei como é que eles concebem a ideia de que Deus vai aceitar. Eles querem enfiar de goela abaixo de que Deus aceite a sua adoração. É. Só que eles estão adorando a Deus em vão. Igual Caim. Igual a Caim. Por quê? Caim queria adorar a Deus do seu jeito. Deus não aceitou. E Deus não vai aceitar aqueles que adoram ele como os israelitas e como os irmãos adventistas de Indiana. E como muitos evangélicos adoram a Deus. E no fim das contas não é uma adoração a Deus. Justamente, é a Satanás. A adoração do próprio Eles professam adorar o Deus de Israel, só que na realidade quem está sendo adorado é o próprio Satanás. É. Exatamente. Existe o Deus desse século ali. E eles dizem, não, esse Deus é Elohim. Esse Deus é o Deus de Israel. Não é. É Satanás ali, personificado com as teorias que eles aceitaram. É. E só para a gente finalizar, no tempo do rei Acabe, Deus levantou quem? Elias. Elias. E Elias, qual foi o papel fundamental de Elias naquele tempo? Reforma. A reforma e mostrar ao povo a apostasia em que ele se encontrava. E ali ele estava falando com o povo de Israel, né? Com o É. povo de Deus. Ele não É. estava falando. Os Eu pagãos. já vi gente dizendo que ele estava falando com os pagãos. Não. Uhum. Se Acabe era um rei israelita, era do Ele- povo de ele- Deus. Ele se sabia envolveu de com tudo. Jezabel, né? Que era uma Isso. pagã. É. Mas ele era israelita, né? Israelita. Eles eram E ele o povo de sabia Deus. toda a lei de Deus. Ele sabia todos os propósitos e mandamentos de Deus, não é isso? É. E hoje nós somos considerados por Deus como quem? Terceiro Elias. E qual é o papel fundamental nosso nesse terceiro Elias? Reavivamento e reforma. Não é isso? E é interessante, né, que a impressão que se tem hoje no cristianismo é que as repreensões, advertências e todas essas coisas só foi para Israel naquele tempo ali. E hoje a gente não não tem tá tudo percebido nada. perfeito. Não, mas é porque justamente Pra gente. isso acontece porque somos Laodiceia. Ricos Laodiceia. somos e de É. nada temos falta. Laodiceia não precisa de repreensão, né? Não precisa mudar, tá tudo desse jeito. Então, se você chamar a atenção do povo ao arrependimento, então, automaticamente, porque nós somos vistos como críticos da igreja? É porque como a igreja hoje, para muitos líderes, ela tomou o papel de Roma, de infalibilidade. Então, a igreja não pode errar. Não que eu estou dizendo que é a igreja, né? A gente vai falar aqui de líderes pontualmente que estão fazendo isso, porque É, a igreja não mudou suas indivíduos. crenças, Não a igreja não isso. mudou suas doutrinas. São indivíduos Que mudam. que mudam. Como São ela os lobos, citou, né? né? Os egípcios, os babilônicos, que estão dentro da igreja, que são os lobos, com pele de ovelhas, e são aqueles que Cristo orientou que teria, né? Que é o joio, dentro do trigo. Então, o trigo, ele precisa, sim, ter a sua voz. E a gente precisa entender que a gente não tem que se fundamentar naquilo que os líderes decidem, mas a gente tem que ter nossa fundamentação na palavra de Na Deus, palavra de Deus, exatamente. né? E um detalhe só para encerrar é que quando a escritura menciona sobre os lobos, né? Esses lobos são aqueles que são conscientes da verdade, mas que preferem levar o erro. Porque existem irmãos que estão envolvidos nessa falsa adoração, mas que eles não são lobos. Eles são ignorantes. Ignorantes, não conhecem. Eles só vão se tornar lobos quando a luz vier à consciência deles e eles rejeitaram. Então, deixar bem claro aqui que nós não estamos dizendo que todos aqueles que estão envolvidos num falso estilo de culto são lobos. Lobos são aqueles que conhecem a verdade de Deus, mas que se rebelam contra ela, se colocam como agentes do inimigo. Exatamente. E para nós finalizarmos, estamos aqui para fazer o papel que o Senhor nos confiou, o de reparar as brechas. Não estamos aqui para acusar ninguém,
mas para cumprir toda a ordem que o Senhor nos deixou. Esperamos em Deus que você tenha gostado desse assunto, desse estudo, que ele possa, assim, chamar a sua atenção no que sentido, em que você possa buscar ainda mais em Deus, entender, compreender e colocar em prática tudo que ele tem lhe ensinado. Mais uma vez, a gente agradece a você por ter ficado conosco até o final. Não deixe de curtir e compartilhar esse assunto com outras pessoas. E nós desejamos a cada um de vocês um feliz sábado na presença do Senhor e até o próximo estudo, se Deus quiser.